Olá, Igreja Batista Missionária de Quintino. Essa igreja, ela faz parte das nossas vidas. Ela aqui, mora no nosso coração. Que saudade de vocês, pastor Deunice, Rodrigo, Roberta, todos os demais membros. Gente, mas como eu tenho saudade de vocês. Já fazem um pouco mais de 4 anos que nós não vamos ao Rio de Janeiro. E nós sentimos muita falta, mas principalmente falta de estar aí com vocês, sabe? Muitas vezes, ao decorrer dos dias, ao passar do tempo, eu sempre fico parado pensando e lembrando de vocês, lembrando dessa igreja amada. Meu Deus do céu, como que eu tenho saudade de vocês, saudade de querer abraçar, de querer estar junto de vocês. Nós sentimos muita falta de vocês. E é uma grande alegria para a minha vida de estar aqui hoje, para que possa ministrar a palavra de Deus nos seus corações. Você não sabe qual que é a alegria do meu peito pelo convite recebido por essa igreja. Mas olha só, eu quero, quem sabe no próximo ano, estar aí, junto com vocês, para que a gente possa estar ministrando pessoalmente e também dando aquele abraço. Muito obrigado por tudo. Vocês são uma igreja abençoadora. Vocês são uma igreja missionária, não só no nome, mas também na ação e na vivência. Porque fazer missões é muito mais do que separar alguns meses ou fazer campanhas. Mas fazer missões é viver missões, e vocês vivem missões. Vocês oram por missões, vocês contribuem por missões. Vocês não sabem como que nós nos sentimos fortalecidos aqui por causa de suas orações. São batalhas todos os dias, e as suas orações têm nos abençoado para que nós possamos estar continuando nessa obra maravilhosa missionária aqui em Foz do Iguaçu. Antes de começar essa mensagem, eu gostaria de falar algumas novidades. Por exemplo, Deus nos abençoou que nós vamos estar abrindo agora uma escolinha de futebol numa cidade chamada Hernandares, que é 40 minutos da fronteira lá no Paraguai. Uma cidade que carece de ouvir da palavra do Senhor. Uma cidade que é totalmente católica e que Deus ali vai atuar, para nós vamos estar alcançando em nome de Jesus aquelas crianças, trabalhando para o futuro da igreja local. Então, coloque esse projeto em tuas orações, porque eu tenho certeza que o reino de Deus vai ganhar muito ali naquele lugar, ok? Então, nós não podemos deixar de falar de missões nacionais nesse tempo. Nós vamos estar falando então do tema Jesus é a nossa única esperança. No texto baseado em Atos capítulo 4, versículo 2, que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Porque Jesus é a nossa única esperança. Então, eu quero dizer para você, por que esse tema é tão importante para você que está me ouvindo? Esse tema é tão importante porque eu quero contar para você 2 histórias. E hoje eu vou contar mais resumidamente, mas quando eu for aí eu vou contar com ela com mais detalhes. A Linda, a nossa primeira filha, ela tem 4 anos hoje, mas só que aconteceu alguma coisa muito importante no parto dela que eu gostaria de compartilhar com vocês. A minha esposa, ela teve pré-eclâmpsia no parto. A Linda, ela nasceu sem vida, e eu lembro que eu estava lá na sala de parto. Quando eu fui tirar a foto dela, o médico pegou e falou assim: não tire foto dela. Aí eu achei estranho, porque eu já vi muitos amigos meus com foto de criança, e eles então começaram a utilizar a ressurreição nela, tentando fazer ela chorar, tentando fazer ela chorar, tentando fazer ela chorar, e nada de chorar, nada de chorar, nada de chorar, nada de chorar. Então os médicos começaram e chamaram outros médicos mais especialistas ali no hospital, e os médicos entraram correndo, tentando fazer ela ressuscitar, e nada acontecia. E então eu vi os médicos aos poucos saindo da sala.
ou seja, desistiram dali, e a minha filha ali, parada na mesa. E aí então, eu fiz a seguinte oração: Jesus, dê vida a essa criança. No exato momento de 2 segundos depois, ela começou a chorar e os médicos então voltaram para tentar limpar ela, fazer tudo, e aí me entregaram no braço e disse: agora pode tirar foto, pai. Jesus é a nossa única esperança. Naquele momento ali de vida e morte, na qual os médicos tentaram fazer todas as coisas e não conseguia fazer a minha filha chorar, não conseguia fazer minha filha voltar à vida, e eles então já estavam chamando os mais especialistas daquele hospital que estava ali naquele momento, e aqueles homens não conseguiram fazer nada, e aí então eles começaram então a desistir, eles começaram a sair um por um. E aí então eu fiz a oração e Deus então deu vida à minha filha. Jesus é a nossa única esperança. Quando não há esperança em nada em nossas vidas, quando não há possibilidade de nós alcançarmos nada, quero dizer para vocês, Jesus é sua única esperança. Talvez você está aqui nessa igreja nesse momento e você não tomou ainda essa decisão por Cristo. Eu quero dizer para você o seguinte: hoje é o dia ideal para que você possa conhecer essa nossa única esperança. A segunda história eu vou contar no final, tá bom? Então, quero que vocês entendam o seguinte: quando não há possibilidade humana, não há possibilidade em nada em nossas vidas, Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Ele é a única esperança para a nossa salvação. Mateus capítulo 11, versículo 28, nós vamos ler um texto muito conhecido, que vai demonstrar a respeito da única esperança que também é Cristo, que diz o seguinte no texto: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus então ele faz um convite a algumas pessoas, e ele faz esse convite a você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus então ele faz um convite, mas só que esse convite que ele faz a você, ele não é um convite que não teve preço. Esse convite teve um preço. O preço que teve esse convite foi o próprio sangue do próprio Jesus. O próprio sangue de Jesus, as dores de Jesus e tudo aquilo que Jesus viveu. Então esse foi o grande preço que pagaram. Jesus pagou um alto preço. E aí ele faz esse convite. Ele faz esse convite dizendo o seguinte: você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. A referência é que todos que se acham oprimidos pelo pesado fardo de regras e regulamentos postos sobre os seus ombros pelos escribas e os fariseus, como se uma pessoa só pudesse ser salva, como em sua vida a obediência a todas essas tradições sobrepunha os seus atos de desobediência. O que acontecia então naquele momento na vida daquele povo que andava com Jesus? Aquele povo que andava com Jesus, eles tinham um grande problema. Eles tinham o problema do fardo pesado que os escribas e os fariseus colocavam em cima do povo e dizendo o seguinte: se vocês não cumprirem isso na vida de vocês, vocês não poderão ser salvos. Então o povo, ele almejava a salvação. O povo, ele queria a salvação. O povo, ele desejava a salvação. Eles não entenderam, os escribas e os fariseus, que a lei ela servia para não para salvar o povo, mas para mostrar ao povo que ele necessitava então de um Salvador. Mas só que eles acreditavam que cumprindo aquela lei, sendo totalmente correto, colocando outras obrigações, eles então poderiam ser salvos. Em contraste à desobediência que eles tinha que ser largada do coração deles. A desobediência, Deus não gosta da desobediência.
Isso é um fato totalmente correto. Mas não é correto afirmar que simplesmente em cumprir a lei nós receberíamos então a salvação. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça que nós recebemos a salvação. Mas os escribas acreditavam que eles receberiam a salvação através das obrigações da lei e também colocando outras tradições que os escribas achavam importante, colocando sobre os ombros daquele povo para que eles pudessem então obter a salvação. O povo, ele não conseguia cumprir as leis e nem mesmo as obrigações dos escribas e dos fariseus, então eles tinham a incerteza da salvação. Tanto que o jovem rico, se eu não estou enganado, em Lucas capítulo 18, ou perto dali, o jovem rico ele foi então foi procurar Jesus. Quando o jovem rico procurou Jesus, ele disse o seguinte: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Porque o anseio do seu coração era ter a vida eterna. Jesus ele disse: cumpre os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não falar falso testemunho. E ele disse: Senhor, isso eu tenho feito desde a minha infância. Aí Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me siga, que você terá um tesouro no céu. Ele saiu lá entristecido, porque era uma pessoa riquíssima. Ou seja, ele era um homem que queria ter a salvação, mas só que ele era um homem que não queria passar pela obediência ao Senhor. Então, o povo daquela época, eles almejavam então a salvação, coisas que eles não tinham. Então eles queriam ter essa salvação. E eles se sentiam então sobrecarregados, eles se sentiam cansados pelo jugo que os mestres da lei, que os levitas e os escribas colocavam sobre eles. E aí então vem Jesus e diz o seguinte: vocês que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, essa ausência de incerteza que vocês têm, ela vai acabar. Eu vos aliviarei. Aquela incerteza da falta de salvação ia terminar, porque Jesus ele afirma que ele ia vos aliviar. E aí ele continua no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Olha só, na literatura judaica, o jugo representa a soma total de obrigações que, segundo o ensino dos rabinos, uma pessoa deve assumir. Essa definição explica expressões tal como jugo do reino dos céus, jugo da Torá, jugo dos mandamentos. Ou seja, o jugo ele tinha expressão e ele era conhecida naquele tempo como jugo do reino dos céus. Ou seja, a pessoa precisava cumprir esse jugo para alcançar o reino dos céus. Olha só, esquecendo totalmente, não tendo ideia a respeito da graça. Olha a falta de visão a respeito do conhecimento da graça. E aí então, Jesus ele disse o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele continua dizendo o seguinte: aprendeis de mim. Olha só, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e quando você aprender dele, que ele é manso e humilde de coração, vocês achareis descanso para a vossa alma. Olha só que interessante. A vida com Cristo é um aprendizado constante, é um aprendizado diário. E a vida com Cristo não é um aprendizado como um currículo de faculdade. Por que currículo de faculdade que eu digo? Porque na faculdade você vê muitas coisas na faculdade que você nunca irá utilizar para a sua profissão. Mas é obrigatório passar por aquele currículo, porque você é obrigatório ver aquilo para que possa então se formar naquela área, por mais que você nunca irá utilizar aquilo. Então você vê, ouve, mas não pratica.
Mas o aprendizado com Cristo é totalmente diferente. O aprendizado de Cristo é a mesma coisa que onde que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9, que diz aqui: o que aprendeis de mim, isso praticais. Aquilo que vocês me viram fazendo, aquilo que vocês aprenderam em mim, aquilo que vocês me ouviram fazendo, isso praticais. Ou seja, a vida com Cristo é uma prática constante daquilo que nós aprendemos com Ele. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticais. É o que e o Deus da paz será convosco. Ou seja, tudo que nós vemos em Cristo e nas Escrituras, nós devemos praticar. Aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós utilizamos, quando nós nos entregamos a Cristo e entendemos que só nele que há salvação, e nós recebemos o chamado de Deus, atendemos esse chamado maravilhoso de Deus, na qual nós estamos cansados e sobrecarregados em buscar salvação em outras coisas, e talvez você já tentou buscar salvação no catolicismo, no bandismo, no budismo, no islamismo, e você tentou buscar salvação em várias coisas e nem outras coisas você alcançou. Sabe por quê? Porque só em Cristo te dá a salvação. E aí então as pessoas te colocaram várias cargas, várias coisas, obrigações para que você então pudesse alcançar a salvação. E mesmo assim, você no seu peito, no seu coração, você sentiu que ainda não era salvo. Sabe por quê? Porque a salvação é somente em Cristo Jesus. Não é pelas obrigações colocadas pelos homens, mas sim pela graça em Cristo Jesus. E aí então aquelas pessoas se tornaram sobrecarregadas, como você também pode ter se sentido sobrecarregado, cansado. E aí vem Cristo dizendo: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo não é igual ao jugo dos escribas, dos fariseus, dos líderes religiosos, que dizendo que você tem que fazer aquilo para ser salvo, tem que fazer aquilo outro para ser salvo, tem que fazer aquilo outro para ser salvo. Não, aprendeis de mim que o meu jugo é diferente daqueles líderes na qual eles te prometem salvação de uma coisa que eles não possam dar, porque a salvação é somente em Cristo Jesus, através das tuas palavras. E aí nós então conseguimos aprender com Cristo. Nós conseguimos então praticar com Cristo. E aí ele diz que nós devemos ser mansos e humildes. Uma pessoa mansa é aquela que se dobra à vontade de Deus, que não briga no seu interior com a vontade de Deus para a sua vida, conforme diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, versículo 5, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Aquelas pessoas que não brigam dentro de si com a palavra de Deus, mas aquelas pessoas que elas se dobram à vontade de Deus, que elas se dobram ao querer de Deus. E isso aí é uma coisa que me preocupa muito, porque existem muitas pessoas que dentro das nossas igrejas que ouviram Cristo, atenderam Cristo, aprenderam com Cristo, se converteram, se são salvas, mas em determinado momento da sua vida, elas se sentem de novo sobrecarregadas. Mas esse sobrecarregar, esse jugo que essas pessoas sentem, não é um jugo que Cristo colocou nelas. É elas mesmas colocaram nelas. Por quê? Porque deixaram de ser mansas, deixaram de se dobrar à vontade de Deus, deixaram de ser humildes de coração. Porque humilde de coração é aquela pessoa que é facilmente maleável, está disposta a sempre aprender. Não permite que o conhecimento que ela tem o transforme em uma pessoa soberba. Porque quem foi uma pessoa soberba e que perdeu o seu estado original é Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo de 11 a 13, vai dizer que Lúcifer ele foi soberbo. Ele foi soberbo. E quis então ser igual a Deus. Lúcifer é Satanás, na qual Deus ele fez o inferno para Satanás e os anjos que se rebelaram juntamente com ele, que se rebelaram contra Deus, juntamente com eles. Então o inferno foi feito para Lúcifer
e os seus anjos não foi feito para você. Você foi feito para ser eterno. Você foi feito para a vida eterna com Cristo Jesus. Não permite que Satanás te engane. E às vezes as pessoas que já conhecem o Evangelho, que são pessoas convertidas, são pessoas salvas, elas se sentem sobrecarregadas e cansadas porque elas deixam de ser mansas, porque elas deixam de ter a humildade de espírito, deixam de querer aprender, deixam de querer se dobrar à vontade de Deus. Porque o Evangelho, nós que temos que nos adaptar ao Evangelho, não o Evangelho se adaptar a nós. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que dizendo, outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, eu sou pastor e sou gay. Como assim que você pode ser pastor e gay? Como assim? Porque o Evangelho é totalmente contra a essa prática, não é contra as pessoas, mas é contra essas práticas. A pessoa fala o seguinte, eu estou estudando bibliologia. Como assim que você estuda bibliologia? Ou seja, você estuda a Bíblia, a teologia bíblica e não entende essa parte. É uma coisa incoerente. Ou seja, aquela pessoa, ela até entende que o Evangelho é a certeza, que o Evangelho é a salvação, que o Evangelho é a verdade. Mas aquela pessoa, ela não quer deixar as suas práticas, o seu modo de viver por causa do Evangelho. E tenta fazer uma gambiarra evangélica. Tenta fazer uma gambiarra, fazer que o Evangelho se adapte à vida dela, que está totalmente errado. Nós devemos nos adaptar ao Evangelho. Eu vejo muitas pessoas que se sentem sobrecarregadas hoje porque elas teve um chamado pastoral, porque elas teve um chamado missionário, porque elas teve um chamado diaconal e não obedeceram o chamado. E aí então o peso do sobrecarregar vem sobre elas, não é um jugo que Deus colocou sobre elas, mas ela própria colocou sobre ela, porque ela não deixou de ser mansa, ou seja, deixou de se dobrar à vontade de Deus. Então, se você é da igreja, você é convertido, você é salvo no Senhor Jesus Cristo, nunca perca a mansidão e a humildade de espírito, porque a mansidão e a humildade de espírito é o segredo para que nós não nos sentimos novamente cansados e sobrecarregados. Porque a obra de Deus, ela não nos cansa e ela não nos sobrecarrega. Pelo contrário, ela nos edifica, ela nos fortalece. Aqui nós temos muitas batalhas espirituais, nós temos muitas lutas espirituais. Na verdade, eu sempre digo que nós estamos lutando com Satanás cara a cara, fazendo pessoas que estavam na beira do inferno, nós puxamos para que aquelas pessoas não possam pular nessa beira, nesse abismo do inferno. Pois é, nós trabalhamos com uma pessoa aqui chamada Paulo. Esse Paulo, uma grande pessoa, a qual tem conhecido a palavra de Deus através de nós. Ele teve a sua mãe morta com, acho que 12 facadas. Ele se caiu na bebedice. Foi uma vida totalmente, tipo assim, que Satanás pudesse dizer, essa aí está no papo. Mas o Evangelho chegou até ele. O Evangelho o encontrou. Ele conheceu o Evangelho. E hoje ele é uma pessoa totalmente transformada, uma pessoa totalmente linda, uma pessoa totalmente modificada da vida dele anterior. Antigamente ele bebia 42 latas de cerveja por semana. Vivia bêbado, vivia drogado. Mas isso aí ele vivia. Sabe por quê? Porque ele entendeu o Evangelho. Porque Satanás queria a vida dele. E ele não tinha esperança nenhuma de um destino melhor para a sua vida. Mas Cristo sim tinha um destino melhor para ele. E aí, então o Evangelho o alcançou. O Evangelho tem alcançado a sua família todos os dias. Então não deixe de orar por essa pessoa que não tinha esperança nenhuma. Mas Cristo é a única esperança. E aí então o texto diz que achareis descanso para a vossa alma. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. No versículo 28, Cristo então dá uma promessa dizendo o seguinte: vocês estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim
que eu vos aliviarei. Olha só, ele está dando a certeza que ele vai te aliviar. Agora, no versículo 29, ele diz o seguinte, ele traz você à ação. Primeiro, você está na zona passiva, ou seja, Cristo fazendo a obra. Cristo fazendo a obra, a graça. Cristo fazendo a obra da graça. Cristo fazendo a obra e te aliviando. Agora, na segunda parte, na qual Cristo ele te aliviou, ele te diz o seguinte, olha, agora tomai sobre vós, ou seja, falando para você agora fazer ação, tomai sobre vós e aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração. E quando você for manso e humilde de coração, o que vai chegar? Achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, você vai achar descanso para a sua alma. Ou seja, primeiro, Cristo ele te aliviou. Ele te deu o descanso. Agora, é você que vai achar o descanso. Como que você vai achar descanso? Aprendendo dele, aprendendo com ele, praticando aquilo que ele faz e sendo manso e humilde. Olha só então, Cristo, ele nos dá a salvação através da tua graça, a sua ação, e agora ele faz para a gente continuar a praticar, para que nós possamos continuar tendo o descanso para a nossa alma. No versículo 28, eu vos darei descanso. No versículo 29, achareis descanso para a vossa alma. E aí então, ele termina dizendo o seguinte, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou terminar essa mensagem, essa reflexão, com a segunda história que eu prometi para vocês. Eu e minha esposa, a gente estava tentando ter o segundo filho há alguns anos. E ela teve alguns abortos, se eu não estou enganado, uns 4 abortos nesse tempo. Nós fomos então procurar tratamento, e nesse procurar tratamento, o médico disse que a única esperança para ela é ela tomar umas injeções todos os dias quando engravidar e mais 3 meses depois do parto. Nós fomos ver essas injeções ficavam em torno de R$1.300, R$1.500 por mês, e nós não teríamos condições de fazer a prática dessas injeções. Então aquele médico disse o seguinte, então não crie esperança, porque nenhuma gravidez com vocês vai vingar, que você tem uma síndrome muito rara e que você não vai ter mais como ter filhos. E nós começamos a orar. A Ariadne engravidou, e quando ela engravidou, nós fomos lá no primeiro mês, e ele pegou e falou o seguinte, tomem essas injeções. E nós falamos assim, nós não temos condições de comprar essas injeções. O Ministério Público não nos deu, a prefeitura da cidade aqui não nos deu. E ele falou o seguinte, olha, se vocês não fazerem o uso dessas injeções, vocês não têm como dar continuidade a essa gravidez. E nós continuamos a orar. Passado o segundo mês, nós voltamos lá e nós falamos o seguinte, a gravidez está dando continuidade. Aí ele pegou e passou alguns exames e falou o seguinte, se ficar ainda mais 2 semanas, vocês fazem esse exame. Se ficar mais outras 3 semanas, mais 3 meses, vocês fazem esse exame. E aí então, nós fizemos o exame e fomos mostrar para ele no outro mês. Ele pegou e falou assim, vocês estão aqui ainda? Não perderam a criança ainda? E nós em oração, e nós clamando a Deus. E ele falou assim, não tem como. Olha só, eu vou te dar mais uma lista de exame, mas não crie esperanças, porque vai ser a última vez que a gente vai se ver aqui, porque essa gravidez não vai para frente. E aí, nós continuamos clamando, buscando a Deus, e aí então nós fizemos o exame, depois de um mês levamos para ele, e ele com o olho espantado falou assim, como vocês estão aqui ainda? Como vocês estão aqui ainda? E nós falamos, a gravidez está ocorrendo, e ele vendo que a gravidez está bem,
E aí eles começaram a mandar e-mail para a Faculdade de Medicina de Curitiba, que é a maior do Paraná, mostrando o caso dela e insistindo, toma injeção, compra essa injeção, porque essa gravidez não vai se prosseguir. A gente falou assim, a gente não tem condições. Se nós tivéssemos condições, nós faríamos uso da injeção, sim. Mas só que nós não temos condições de comprar essa injeção, nós não temos condições de arcar com essa despesa. E então, nós continuamos só confiando na oração e no clamor que nós fazíamos a Deus. E hoje, no mês de setembro, a minha esposa está com 8 meses de gestação, a criança está para nascer, previsão para o dia 5 de outubro, e os médicos não sabem o que ocorreu. E nós sempre vamos dizer para eles, é o poder da oração. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa única esperança de todas as coisas. Jesus é a nossa única esperança que nós temos. E que se você que está me ouvindo, você tem um caso impossível na sua vida, saiba o seguinte, Jesus é a nossa única esperança. E se você que está me ouvindo não conhece a esse Jesus, eu te faço o convite para que você possa conhecer. E aí você vai entender por que quando eu vi a minha filha morta, eu orei para Deus ressuscitar ela e ela ressuscitou. E aí vocês vão entender por que os médicos disseram que nós não tínhamos esperança nenhuma do bebê ir para frente, e esse bebê vai nascer agora, daqui a alguns dias. De onde vem essa esperança? Essa esperança vem de Cristo. E é Ele que está aqui nesse momento. E Ele quer mudar a sua vida. Que Deus abençoe a você. E saiba, Jesus é a nossa única esperança.